Paz do Senhor, galera, tudo bem? Vamos aí mais um vídeo, mais um livro aí que a gente vai trazer, amém? Te convido a primeiramente curtir aí o canal, divulguem pra galera, amém? O principal objetivo é que vocês criem a cultura de ler, criem o hábito de ler, amém? Leitura é algo fantástico, é algo que a gente pode mergulhar em lugares formidáveis, amém? Hoje a gente vai falar desse livro aqui, um livro escrito por um amigo meu, pastor Daniel, amém? Esse livro, o título é Davi, o homem projetado por Deus, amém? Esse livro foi escrito pelo pastor Daniel, pastor hoje da Bola de Neve, em São Paulo, igreja sede, amém? Pastoreia junto com a sua pastora, a sua mulher, pastora Bárbara, amém? Esse livro, como eu disse, ele foi escrito pelo pastor Daniel. O pastor Daniel, ele tem um ministério chamado Desvendando Original. É um chamado aí que Deus entregou para ele, para sua esposa, a pastora Bárbara, Daniel Lopes e pastora Bárbara Lopes, amém? São o sobrenome deles. Pastor Daniel, vamos falar um pouquinho sobre a carreira dele, a formação dele. O pastor Daniel Lago é doutorando em linguística pela UFF, onde ele pesquisa hermenêutica, teoria da tradução e análise de discurso. Ele é mestre em linguística pela URJ e tem graduado em comunicação social e jornalismo pela UFRJ, em cujos os dois trabalhos final analisou a reconstrução do idioma hebraico com o contexto da criação do moderno Estado de Israel. Ele tem bacharel em teologia pela Universidade Metodista de São Paulo, onde ele trabalha em conjunto com a Sociedade Bíblica do Brasil e o Centro de Estudo Wesleyano, na produção e tradução da Bíblia Wesley. Amém? Então a gente vê que ele é um homem aí que estudou, que tem um currículo, amém? Então é um cara que a gente pode confiar aí nas coisas que ele diz. Sobre o livro, o próprio site dele fala que para além de um mero personagem, os fatos que compõem a história de Davi compreendem uma narrativa extraordinária. Ele passa de filho caçula, rejeitado e subestimado, para o músico particular do rei, depois do comandante do exército, foragido, líder de um bando, salteadores e rei e messias. Neste livro, o pastor Daniel Lopes convida o leitor a um mergulho profundo na vida deste que é um personagem mais famoso da literatura mundial. Através de uma investigação do texto original hebraico, o livro traz uma abordagem peculiar sobre os detalhes linguísticos que enriquece a história deste homem, que se tornou prefiguração de Jesus. O livro traz uma grande característica do texto no seu original, trazendo muitas palavras que para alguns podem ser diferentes. Com isso, o livro fica recheado de muitas riquezas. Amém? Você que está acostumado aí de ler o original, amém? Então o livro ele traz muito disso, muito do hebraico. Então ele vai trazer o que um nome significa, é muito interessante. Amém? É um livro que você vai sair enriquecido de conhecimento. O livro começa na sua introdução, já logo falando de 2 Pedro 3, do 8 ao 9. Não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir suas promessas, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O projeto de Deus para a humanidade não se resume em uma época ou a um homem, mas se desenvolve no tempo, em diferentes momentos e lugares. Desde os primórdios, o Senhor tem anunciado o seu plano para o desenvolvimento dessa curiosa raça humana, que ao mesmo tempo está ligada aos níveis mais baixos da criação, já que foi retirada do pó da terra, mas conectada ao trono do Senhor, pois recebeu o Nefesh, ou seja, o sopro de Deus. Então a gente vê que o Senhor, ele trouxe Jesus,
onde Jesus é falado no início, em Gênesis, onde ele termina em Apocalipse. Então assim, ao longo desses dois pontos, o de início e o fim, Deus vem construindo uma história. A Bíblia, você pode ver que ela é recheada de uma construção de uma história. Amém? Então assim, o interessante é que o livro coloca, né? Nós viemos do mais baixo da criação, pó da terra, a chegar numa posição onde o sopro de Deus é colocado nas nossas narinas. É louco isso, porque Satanás, a palavra fala que por muitas vezes um dos principais motivos dele ter se rebelado é dele ter almejado a glória de Deus, ser como Deus. E Deus, numa atitude de amor total, ele nos tornou semelhante a ele. Que louco, né? Muito da hora. Gênesis 2:7 fala o seguinte: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. 2 Pedro 2:9 e vocês, porém, são gerações eleitas, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Filho do Homem é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita, na majestade e nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto ao nome que herdou é superior ao deles. Então a gente já vê Jesus, ele foi colocado ao mais sublime trono, e aqui a gente vê a confirmação do que foi falado, o quanto nós somos importantes, sendo colocado como sacerdócio real, sendo colocado como uma figura gigantesca no reino espiritual, onde os anjos se submetem a nossas ordens. Olha que doido, como a nossa autoridade é no mundo espiritual. E o livro continua: ainda no início da criação foi estabelecida uma guerra entre dois reinos, o reino de Deus e o reino das trevas. Essa guerra se desenvolveu em vários níveis, tanto nas dimensões espirituais mais elevadas, como nos corriqueiros aspectos das relações humanas. Efésios 6, do 10 ao 12. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam todas as armaduras de Deus para que possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Marcos 5, do 1 ao 15, vai contar uma história muito interessante. Uma história de um homem onde Jesus, ao chegar nesse lugar, Jesus se depara com um homem endemoniado já há algum tempo. E Jesus, com a sua autoridade, ele expulsa, confronta esse demônio, esses demônios, né, que a Bíblia fala que era uma legião. E essa legião tem-se em pesquisas colocado como o povo antigo media, era mais de 1000 homens. Então assim, a gente vê uma quantidade gigantesca de demônios que esse homem carregava ao longo de anos. E esses demônios, eles não questionam a saída do corpo desse homem, e sim eles questionam Jesus para não tirar eles daquela região. Então a gente percebe, o interessante é a gente sempre frisar, essa guerra espiritual não é uma guerra igual a gente pode colocar hoje. Não é uma guerra onde dois exércitos se enfrentam, onde um pode perder, o outro pode ganhar. Existe uma guerra sim, porém essa guerra já foi vencida por Deus. Amém? A guerra maior que acontece é o homem contra as forças das trevas. Mas as forças das trevas contra Deus não existe um braço de ferro. Amém? Só que essa guerra é real. A própria palavra, Paulo,
para a igreja de Éfeso, ele fala, nossa guerra não é contra carne e sangue, sim contra as forças das trevas. E essa guerra é real, nós não podemos menosprezá-la. E os demônios são estrategistas, então eles dominam áreas, eles conquistam áreas para que aquelas áreas sejam de muita influência na determinada região. Então assim, a gente vê lugares onde é evidente que aquele lugar falta a presença de Deus, é um lugar sombrio, é um lugar onde você chega, você sente a mudança de atmosfera. Então assim, a gente não pode menosprezar isso, amém? A gente tem que sempre ter em mente que há uma guerra espiritual. Antes de guerrear contra homens, antes de guerrear corpo a corpo, dobrar os nossos joelhos e orar, amém? Ouça, reflita e escreva sobre isso.